Hoje quem está aqui no nosso estúdio é a Carolina Tavares, ela vai estar conversando com a gente, ela que é odontóloga e também cirurgiã dentista, ela vai estar falando com a gente sobre esse ranking, né? O Brasil está em segundo lugar em procedimentos dentais do mundo. E em primeiro lugar está os Estados Unidos. E isso chama a atenção da gente, né? O brasileiro gosta de se cuidar, o brasileiro é vaidoso. E uma das coisas que mais chama a atenção é que a gente sabe que nesses procedimentos, lente dental, né? Alguns tipos de aparelhos diferenciados, muito se aconteceu nos últimos tempos. E o mundo da cirurgia, né? Para dentistas também, o mundo dos odontólogos tem sido diferenciado nos últimos tempos. E aí a gente chama atenção para esse lado do cliente, né? Que ele quis procurar algo diferenciado. E as lentes dentais, elas chegaram com força total. Exato. Muito bom dia. Bom dia. Vamos falar sobre essa questão do lado estético. Isso também, de uma certa forma, fez com que esse ranking acontecesse. Brasileiro é vaidoso. Exato. A gente tem essa evolução da tecnologia aliada a essa vaidade do brasileiro, a essa preocupação com estética de uma forma geral, não só oral, mas também corporal. Então, a gente teve essa evolução e com a tecnologia, o número de cirurgiões dentistas, a gente chegou a estar nesse segundo lugar. Esse avanço gigantesco nas especializações dos profissionais do mundo, né, da odontologia, cresceu muito. O que chama atenção para esse segundo lugar? Quais os procedimentos? Além da lente dental, a gente acredita que ele esteja lá. Mas o que mais, em termos de procedimentos, fez com que essa área crescesse tanto e conquistasse esse segundo lugar no Brasil? Vamos, acho que a saúde bucal em si. Essa valorização que hoje a gente tem, uma preocupação com a saúde bucal, certo? Assim, a gente tem a parte do laminado, a parte da lente, a parte da estética, mas a gente tem o aparelho ortodôntico, a gente tem a parte da gengiva, as cirurgias em si, inclusive cirurgias ortognáticas de grande porte, que as pessoas fazem toda uma transformação baseada na saúde, na função e na estética. Por exemplo, a população, há um tempo atrás, para chegar até um dentista, encontrava uma certa dificuldade. A gente sabia que tinham muitos profissionais, mas hoje em dia a gente encontra mais especialistas. Hoje no mercado você tem grandes profissionais e uma gama gigantesca de profissionais que estão saindo também das universidades, estão saindo com formações, preparados para assumir esse papel de um grande profissional. Isso também ajudou nessa conquista de novos profissionais no mercado? Exato, a gente tem um avanço no número de dentistas, tanto da saúde pública quanto da parte de especialização. E eu, como docente, fico muito feliz em ver essa procura pela especialidade. Os dentistas não são mais só clínicos gerais. A gente sai da faculdade como clínico geral. Sim. E depois a pessoa vai procurar a sua especialidade. E isso tem esse avanço, essa procura muito hoje desse lado da odontologia. Todo mundo está indo muito atrás de estar mais especializado em uma área específica. Pois é, a gente fala sobre esse assunto porque eu acho que mais do que a gente falar quem pode fazer, quem pode colocar a lente dental, quem tem que ter os cuidados, quais são as pessoas, a gente tem que focar e aproveitar esse momento que a gente tem uma especialista que é professora, uma especialista que está aqui para nos trazer outras informações necessárias e que são importantes para a sociedade entender. A gente tem falado muito no Bom Dia sobre especializações. Isso chama atenção, porque são vários os procedimentos que acabam acontecendo e vários cuidados, porque quando você coloca uma lente dental, não é só colocar uma lente dental, é você saber que você vai ter que voltar para manutenção, é saber que qualquer situação que aconteça com aquele dente, você tem que ter um profissional à altura para lhe atender. E hoje a gente vê que no mercado você consegue sim ter um atendimento para um cuidado de uma cárie mais simples, um cuidado de um flúor, mas você tem aquele cuidado maior relacionado não só em colocar lentes, mas também de continuar mantendo essa manutenção também, né? A gente fala muito que o tratamento, ele é um casamento. Sim. Que tem que ser mantido, né? Então, a gente tem que ter o pós. Colocou a lente,
tá lindo o sorriso, mas a manutenção é muito importante. O retorno do dentista, o retorno ao dentista, o paciente ter esse cuidado diário, porque o que vai importar muito não é só aquela parte estética, é a parte da gengiva. Então, você tem que ter a manutenção, a saúde oral muito boa para você continuar tendo o seu tratamento estético mantido. Nesse ranking, doutora, a questão da estética também fez parte? Faz muito, uma diferença muito grande a questão estética, porque a gente teve uma evolução. Há 20 anos atrás, a gente não conseguia ter esse sorriso que a gente consegue hoje estabelecer. A gente teria desgastes, a gente teria que fazer um trabalho maior. E hoje a gente consegue resolver os problemas dos pacientes com desgaste mínimo, que é que a gente fala que é minimamente invasivo. Então, a gente praticamente não mexe na estrutura, entendeu? Então, se tiver a necessidade, a gente faz um desgaste mínimo ou faz aquela parte que a gente tem aquela muita noção, assim, não, alguém desgastou muito, alguém teve, mas a gente não sabe o antes daquele paciente, a quantidade de problemas que ele teria. Então, hoje a tecnologia fez com que a gente fizesse o desgaste minimamente invasivo. Estando em segundo lugar no Brasil, em primeiro nos Estados Unidos, o que chama atenção em termos de responsabilidade, principalmente para vocês que são profissionais da área, eu aproveito e chamo a atenção para a professora, a responsabilidade triplica, né? Exato. Como eu falo, voltando à história do casamento, a gente fala mesmo da responsabilidade, porque a gente tem que manter aquilo ali. Então, aquela consulta de retorno, aquela chamada no paciente, é necessário, porque você pode achar que está tudo ótimo. E, na verdade, a gente precisa manter aquilo ali. E, para manter, a gente precisa desse retorno do nosso paciente. Bom, a gente falou muito de lente dental durante esse ano, mas o que chamou bastante atenção é que a gente ainda não falou sobre a questão de quem pode fazer, a partir de que idade, se adolescentes podem, porque assim, chamou muita atenção da questão estética, do olhar, do achar bonito. E aí a gente também tem que ter uma responsabilidade de alertar, principalmente os pais, chamar a atenção desses adolescentes. Como é que a gente pode falar a respeito das lentes dentais? Tem idade? O adolescente vai poder fazer? Não é que tenha uma idade específica, sim, mas a gente precisa de uma finalização das características das pessoas, entendeu? Porque um adolescente, 12, 13 anos, ele ainda não está com a sua dentição completa, ele ainda vai ter mudanças, então a gente incentiva que isso tenha uma diminuição, assim, dessa procura brusca de alterações. Certo? Então, a gente precisa ter uma definição daquela pessoa, como é que vai ficar o sorriso final, que a gente sabe que vai nascer elementos dentários até 18, 19 anos, mas a gente já pode sim fazer alguns tratamentos estéticos, certo? Dependendo da necessidade, porque a gente hoje trabalha até com a psicologia, sim, entendeu? Tem uma pessoa que é insatisfeita, porque tem um dente pequeno, um dente conoide, que é um dentinho que ainda precisa de uma restauração, sim, entendeu? Então, a gente tem que pensar nisso. Se há necessidade, a gente vai fazer. Se pode esperar, a gente vai ter essa conversa com o nosso paciente. Ainda falando de lente dental, a gente tem uma preocupação com as situações de saúde das pessoas. Quem tem bruxismo, vai poder fazer essa lente? Colocar essa lente? Tem que ter um planejamento muito grande anterior, porque assim, a gente tem que pensar na função, não só na estética. Então, eu tenho que organizar a mordida daquele meu paciente, pensar não só naqueles dentes anteriores, mas em resolver toda a parte posterior também, para poder fazer esse planejamento. E relacionado a roer unhas. Tem gente que coloca lente dental, mas continua com essa mania. Isso pode trazer danos para a lente? Pode. Assim, não dano hoje, sim, mas é uma coisa recorrente. Você está há vários anos mantendo uma força externa ali, uma força a mais. Então, a gente pode estar provocando algum problema, sim. E o uso de medicamentos? Quem depende de muitos medicamentos, vai ter algum problema também com essas lentes? Depende do material que você está fazendo. Porque, assim, a gente tem a cerâmica, que hoje é a cerâmica dental, que é o que a gente usa, ela não vai alterar de cor, entendeu? Então, ela não vai ter nenhum problema com a medicação. Muito bom. Agora, sim,
Nesse momento a gente parabeniza, principalmente os piauienses, a gente tem visto que vários profissionais estão hoje aí no mercado, isso é muito bom e eu acho que nesses últimos tempos se ganhou muito, né, nesse mundo aí da odontologia. E neste ano de 2022, o que a gente ganhou, principalmente vocês, profissionais dessa área, e que chama a atenção da população de novidades que chegaram no mercado e que antes a população não tinha nem noção. A lente é uma delas, né? É, a tecnologia mesmo, assim, a gente, além, como docente, a gente tem uma formação, nosso estado, ele é um estado diferenciado. Pela questão do estudo, por essa a gente já sabe disso, e a gente vê a tecnologia aliada à odontologia. Hoje a gente consegue fazer um tratamento, todo o escaneamento da bucal, sem fazer aqueles moldes, certo? A gente consegue planejar tudo no computador. Claro que a gente ainda tem muito o uso manual, mas a gente consegue estar aliado a grandes tecnologias e fazer o tratamento mínimo, mais fino possível, porque a gente tem muita tecnologia aliada a isso. Que coisa boa, né? E fica o alerta aí de quem colocou, de quem fez uma lente dental, tá sempre marcando presença no consultório, não só na questão das manutenções. Qualquer dúvida que você tiver, é importante que você tenha essa ligação com o profissional que fez, então, esse procedimento. Por quê? Porque tudo pode acontecer, até mesmo porque o cliente, ele também tem sua vida diária e às vezes ele muda situações na vida e que muitas vezes não tem nada a ver com a lente dental. É importante você manter esse contato. Como a nossa profissional acabou de falar e também professora que merece o nosso respeito, tem que existir essa ligação, né? Esse mundo da psicologia não deixa de estar dentro da odontologia, porque você está trabalhando com a autoestima dessas pessoas. E aí essa ligação tem que ser importante e necessária, como se fosse da própria família, porque o seu dente diz tudo sobre você, né? A gente traz um sorriso novo. Sim. Certo? E esse uma sorriso, vida nova, uma vida nova. A gente atende um paciente, ele chora, ele agradece, a gente consegue mudar a expectativa dele, elevar tudo que ele pensa. Mas assim, não é só o sorriso. Sim. Entendeu? Então tem que ser tudo muito bem trabalhado e é esse acompanhamento que a gente tenta procurar que ele faça. Eu quero agradecer pela sua presença. Seja sempre bem-vindo ao nosso programa. Obrigada. Lembrando, tá, que provavelmente a doutora só vai aparecer, só vai estar aqui com a gente no próximo ano, esta grande profissional. A gente já deseja um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo e muita saúde para toda a família e parabéns, né? Quem quiser entrar em contato, como é que faz? Exato, Feliz Natal também, queria desejar um Isso. Feliz Natal a você, aos nossos alunos lá da Uninasal e da especialização, que eu sou professora disso, de responsabilidade, estética, hein? Então eu queria desejar um Feliz Natal a todos e a gente tem que dizer que a pessoa tem que procurar o cirurgião dentista antes desse planejamento, porque tem que condicionar toda a boca e aí a gente está lá na clínica também da faculdade esperando todo mundo. Muito obrigada, tá? Quero agradecer. E olha, o Instagram dela tá aí na telinha. E é bom a gente lembrar que nós temos, olha só, gente, uma especialista extremamente jovem, né? Uma grande profissional. Na verdade, especialista não, muito mais do que especialista. Preparadíssima para especializar você, para que você vá para o mercado atendendo o seu cliente com satisfação. Porque o bom não é o cliente que foi lá e recebeu seus cuidados. O bom é aquele cliente que recebeu seus cuidados e pretende voltar na hora certa, sem maiores prejuízos. E a gente fica extremamente feliz por isso, porque cada pessoa tem uma história para contar. Cada pessoa tem um problema, cada pessoa viveu algo na vida e a gente sabe que cada um é atendido de forma particular, de forma diferenciada. Esta é a verdade. E é uma responsabilidade muito grande, né? Quando você tem um profissional que cuida direitinho de você. Então, parabéns de verdade.